Oi, gente, tudo bem? Vim falar mais um pouquinho, né, sobre o que é o autismo e alguns pontos que eu não levantei no outro vídeo. Então vamos lá. Uma das coisas que eu coloquei lá como subtítulo, mas não falei sobre, é a seletividade alimentar. Gente, seletividade alimentar não é frescura alimentar, porque já falaram isso do meu filho. Ah, ele tem seletividade ou ele tem frescura? A seletividade alimentar é quando o autista ele tem dificuldades para alguns alimentos e geralmente é por conta da textura, às vezes por ser crocante, por ser dura, seca, pastosa, por ser líquida, enfim, é sobre a textura e às vezes cores ou sabores. No caso do meu filho, que é o que eu sempre falo, ele apresentou a seletividade alimentar por cores. Ele comia muitas coisas e depois ele começou a apresentar seletividade com coisas amarelas. Sim, pra gente é muito sem sentido, mas pra ele faz muito sentido. E aí a gente deixa ele viver sem? Não, a gente insiste e trabalha com isso. Ele tá fazendo lá na nutrição, na terapia que ele faz aba, sobre trabalhar com alimentos amarelos, mas ele também já apresentou dificuldades com alimentos com creme de leite, e assim, no geral, é incrível. Ele vai comer um brigadeiro e se ele sentir um cheirinho que tem um creme de leite, eu não sei como ele identifica, mas ele não consome. E isso é um espectro, então ele é amplo, cada criança vai apresentar de um jeito, cada autista da sua maneira, certo? Uma outra coisa que eu esqueci de levantar era sobre sensibilidade sensorial, fiz uma listinha aqui. Sensibilidade sensorial, ele também entra ali dentro da seletividade alimentar, que é essa questão sensorial. Às vezes eles não conseguem pisar numa areia, pisar num plástico. Eu vou falar sobre o meu. Ele não pisava em tatame. Sabe tatame de salão de festa ou brinquedos? Tatame para criança. E olha que eu tenho fotos dele de fases que ele pisava no tatame, porque eu, em uma outra casa, já montei um espaço para ele com tatame e ele pisava. E ele começou a apresentar essas dificuldades depois, quando o autismo gritou, como eu costumo falar. E aí a gente trabalha isso na terapia. Ele sempre vai de chinelo para fazer as atividades descalço, para fazer esse movimento de pé no chão, de pé na areia, pé na grama, pé no plástico, na borracha, no tatame e por aí vai. Então cada um apresenta da sua maneira, às vezes não pega na água, enfim, faz parte do espectro. Um outro ponto também, as questões motoras, né, que nem eu já falei, do Christopher ele tem dificuldade para segurar um lápis, e a gente tá com muita dificuldade nisso na parte da educação, porque ele não escreve com lápis o nome dele. E eu tô tendo um retorno da escola que ele não sabe escrever. Realmente, ele não sabe escrever, ele não segura. Mas ele tá sendo alfabetizado, então ele entende de uma outra forma. Ele sabe as letras, as sílabas, ele consegue escrever o nome dele, principalmente com o dedo. Mas o lápis, ele tem uma grande questão motora, e a gente trabalha isso. E, no geral, a maioria acaba apresentando uma questão motora para várias coisas. Para segurar um garfo, para segurar um lápis, para pegar com a mão, para tatear uma comida e por aí vai. Um outro ponto que pode acontecer, mas não por todos, não com todos, é a fobia social, aquela dificuldade social de interagir, de ficar no ambiente. O Christopher apresentou alguns sintomas, mas no ponto dele não chega a ser uma fobia social, mas ele tinha essas questões de socializar mesmo. Já conseguimos resolver um pouco, ele tá muito bem, mas faz parte. Um outro ponto que é sempre levantado é o hiperfoco. O hiperfoco, o que é? É aquela, como eu posso deixar mais claro para vocês, é aquela concentração específica em alguma coisa. Então, por exemplo, o hiperfoco do Christopher é o quebra-cabeça. Então, ele é muito bom em quebra-cabeça. É muito bom, assim, muito além de mim, do André, é surreal. Então, ele pega o quebra-cabeça e ele monta rapidamente. Na sala dele, ele já montou todos os quebra-cabeças. E, assim, para cada criança, ele vai ter um hiperfoco. Às vezes, né, muitos apresentam com um dinossauro. O Christopher teve uma fase de trem, aqueles trenzinhos do Thomas. Às vezes, a criança tem com planetas. E quando eles têm o hiperfoco, gente, eles são incrivelmente bons naquele hiperfoco, naquele assunto. Então, a criança que gosta de dinossauro, ela sabe o nome dos dinossauros, de todos, a raça, blá, blá, e tudo mais que eu não sei, mas a criança sabe a fundo. E aí, por aí vai. Por exemplo, se a criança gosta de letras, de número, ela vai ser inteligentíssima naquele hiperfoco, porque ela gosta muito daquele assunto, então ela se aprofunda, ela pesquisa, ela estuda, ela descobre. É maravilhoso o hiperfoco, porque a gente trabalha a concentração dessa forma e a gente usa o hiperfoco para poder melhorar as coisas que a criança tem a dificuldade. Então, por exemplo, no comecinho, o Christopher tinha muita dificuldade de alfabetização, então compramos quebra-cabeça de alfabeto, que vinha com o alfabeto, as sílabas e a frutinha embaixo e a palavra, né, pra ele falar. A gente trabalhou isso com ele já conhece, beleza. Então, o hiperfoco tá sempre presente, na maioria dos casos tá presente, e a gente precisa trabalhar com o hiperfoco. Então, prestem atenção nos sinais. E a outra são as estereotipias. Estereotipias, para deixar mais claro, são manias que o autista apresenta.
Então, muito comum aquela que o autista balança a mão quando ele tá muito feliz, ou que ele corre na ponta do pé, ou que ele anda em círculos. Cada criança, cada autista vai desenvolver a sua própria estereotipia. Tem até um filme que saiu agora na Amazon, que eu não lembro o nome do filme, Meu Filho alguma coisa, e a estereotipia do menino no filme, pra ele se acalmar, que a gente usa a estereotipia também pra acalmar, pra se autorregular, é esfregar a orelha com a orelha da mãe dele. Então, assim, cada um vai desenvolver uma estereotipia. E aí a gente precisa ficar atento, né, aos sinais das estereotipias, porque não são todas iguais. O autismo é um espectro, cada um vai desenvolver. Esses são sintomas, sinais clássicos do autismo, e que é muito fácil de reconhecer. Não é muito fácil também, porque eu não reconheci logo de cara, mas o vídeo tá aqui pra você saber, se informar e começar a identificar na sua criança, no seu primo, no seu vizinho, no seu parente, seja lá em quem for, gente. O autismo tá aí, ele é real, a gente precisa falar sobre. Os sintomas, os sinais são esses, pesquisem, se informem, fiquem atentos. Curte, comenta, compartilha, vamos falar sobre, tá bom? O canal tá aqui e é isso, o autismo tá aí, a gente precisa falar sobre. Um beijo, tchau!